Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Rolim, eu sou esposa, mãe de 3 filhos, também tenho 2 cachorros e como vocês podem perceber, eu não sou youtuber. Não tenho um cenário e tal, se bem que esse cenário também não tá de se jogar fora, né, gente? Mas se eu ficar olhando muito pra cá é porque eu tô me vendo e eu sei que eu tenho que olhar pra cá, né? Assim fica melhor. Mas eu não tô acostumada a gravar vídeos, mas faz tempo que eu tô sentindo que eu preciso gravar esses vídeos pra vocês, pra compartilhar um pouquinho da minha história. Então se a tela tremer, meu cabelo ficar bagunçado, é porque eu tô ao ar livre e tá ventando, tem umas pessoas pescando ali. Espero que eles não estejam me escutando, que eu já tô morrendo de vergonha. Tô morrendo de medo de cobra, porque eu sei que tem cobra aqui também. Mas cá estou. Eu relutei bastante para estar aqui hoje. Já faz tempo que eu ensaio de gravar esses vídeos e sempre tem uma desculpa, alguma coisa para fazer. Mas dessa vez eu tô aqui e seja lá como ficar esse vídeo, ele vai assim mesmo, tá? Com a situação da pessoa. Vocês não reparem não, tá? A mensagem é muito mais importante do que a aparência. Eu não sou melhor que ninguém, não tenho nenhum privilégio, quero dizer assim, por ser crente, mas Deus tem feito muitas obras comigo, na minha vida, na família, na vida da minha família, e já faz tempo que eu quero compartilhar com vocês, e hoje eu tô aqui pra fazer isso. Deus tem me cobrado já faz um tempinho, mas eu não queria que fosse de qualquer jeito, sabe? Daí eu sempre fico esperando o momento perfeito, a hora perfeita, a roupa perfeita, a pele perfeita, as crianças estarem dormindo ou alguma coisa assim, e nunca dá certo. Eu tenho esse problema, eu sou muito perfeccionista. Às vezes eu falo muito rápido também. Daí você tem como colocar aí pro vídeo ir mais rápido ou mais lento, né? Veja o que você prefere. Também não sei se o som está bom, eu espero que sim. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma história que foi muito doída pra mim. Mas na dor a gente também aprende, né? E eu quero contar pra vocês quando eu sofri um aborto. Sim, um aborto. Foi espontâneo. Nunca tinha passado por isso antes. Um peixe pulou ali, gente. Pelo menos não era uma cobra. Então, não é fácil pra mim falar disso, mas eu sei que pode ter muitas pessoas procurando algum consolo na internet, né? Algum vídeo que conforte o coração. Às vezes tá passando pela mesma coisa que eu passei. E às vezes Deus usa desse vídeo pra alcançar alguém aí do outro lado da tela. Essa é a intenção desse vídeo, para que você que está passando por isso ou conheça alguém que está passando por uma situação assim possa compartilhar. Foi assim. Eu já tinha 2 filhos, o Gabriel hoje ele tem 7 anos, a Beatriz ela tá com 5 anos. E a gente queria esperar porque foi muito próxima a gestação e a gente não queria ter filhos tão próximos, né? Mas eu, para falar a verdade, eu já queria fechar a fábrica, mas Deus sabe de todas as coisas. E eu coloquei DIU. Como eu nunca me adaptei a nenhum anticoncepcional, ou me dava dor de cabeça, ou eu passava mal, ou eu inchava muito, sempre tive problema com anticoncepcional. Teve uma vez até que eu tive pré-hemorragia, mas isso daí fica para outro vídeo. E eu coloquei o DIU, aquele que é de cobre e prata, então ele não tem hormônio, mas ele é tão eficaz quanto. E adivinhem, eu engravidei com DIU.
Sim, sabe aquele 1% de chance? Sou eu. 1% de chance. Foi bem na pandemia e eu sempre fazia, né, aquela inspeção para ver se ele estava no lugar certinho. E na pandemia eu fiquei com receio de ficar indo em clínica e tal, com medo de pegar Covid e essas coisas. Ninguém tava saindo de casa, máscara. Tava aquele fuzuê, que ninguém sabia o que ia acontecer. E eu não fui. E então provavelmente ele saiu do lugar, não vejo outra explicação, né? E engravidei usando o DIU. Na época, nosso apartamento, o piso estourou do chão, do nada, assim, um barulhão. Pau! Daí a gente foi lá ver, o piso da cozinha tava estourado. E a gente precisou ficar um mês fora de casa para poder fazer a reforma do apartamento. E a gente ficou num hotelzinho, aqui em Bragança mesmo. Pro meu esposo poder continuar trabalhando e tal. E nesse hotelzinho eu fiquei meio que na dúvida, porque não descia, né? Atrasou. Eu nunca fui muito regulada, mas tava achando estranho, tipo, fica aquela dúvida, será que? Eu acho que não, mas vai que, né? A gente tem um sexto sentido, uma intuição. E antes de voltar pra casa, eu resolvi fazer o teste de farmácia. E deu positivo com o DIU. Foi bem difícil acreditar. Pro meu esposo também. Mas, gente, não era planejado, nada dessas coisas. Mas quando você sabe que tem um serzinho ali todo especial, um milagre acontecendo dentro de você, a sensação é maravilhosa. É tipo, nossa, fui escolhida mais uma vez para passar por essa experiência mágica, né? Milagre da vida. Gerar um serzinho dentro da gente é especial. E a gente foi no médico, porque a gente ficou bem preocupado, porque querendo ou não, eu tinha um bebê e um DIU dentro de mim. Mas a gente fez ultrassom, era muito recente, tipo semanas. Daí a gente fez o procedimento para retirar o DIU. Graças a Deus, o bebezinho estava de um lado e o DIU do outro, então não atrapalhou a gestação em si, né? Só que a gente tinha que esperar dar 6 semanas, que é o máximo, eu acho que se você não escuta o coraçãozinho em 6 semanas, você não progrediu, né? A gestação não progrediu. E a gente fez tudo que tinha que fazer, ficamos lá, se preparando, imaginando como que a gente ia fazer, porque a gente mora no apartamento e tem 3 quartos, né? O nosso e um para cada filho. Daí a gente ficou pensando, como a gente ia fazer com o bebezinho agora? Onde a gente vai colocar? Daí a gente tava pensando já deixar o Biel e a Bia numa beliche e usar outro quartinho, planejando tudo. Mas não era esses os planos de Deus. Naquela época, eu tava muito assim, próxima de Deus, como eu nunca estive antes, sabe? Eu fazia meu devocional, eu lia a Bíblia. Sabe aquela fase quando você tá conversando com alguém sobre um assunto e depois você vai lá e abre a Bíblia e se abre exatamente naquele assunto? Eu tava assim, gente. Tava numa conexão, numa intimidade com Deus, que eu tava... era muito bom. É muito bom, né? Estar perto de Deus, de poder sentir Ele assim, pertinho da gente. Não só lá dentro, no coração, no pensamento, mas assim, poder abrir a Bíblia e ver que Ele tá ali, conversando com você, falando tipo, ó, tô te vendo, tá? É muito gostoso. E eu tava nessa fase. E a gente foi fazer ultrassom e a gente não conseguia escutar o coraçãozinho. Até que escutamos. Daí a médica explicou que era muito pequenininho, porque não escutava, e que agora tava tudo certo. E isso foi com 6 semanas. Se eu não me engano, foi 6 semanas. Já faz um tempo, tá, gente? Então minha memória não tá lá aquelas coisas, não. Daí a gente escutou o coraçãozinho, saímos de lá todos felizes, porque graças a Deus o DIU não atrapalhou, então a gestação tava indo de vento em popa. Só que com, se eu não me engano, 12, tipo assim, o dobro de semanas depois, a gente foi fazer de novo o ultrassom. E ele tava do mesmo jeito, do último ultrassom, com 6 semanas. Não tinha evoluído, nada tinha mudado. A sensação que eu tive é que, tipo, eu saí daquele ultrassom,
que tinha dado tudo certo, que eu tinha escutado coraçãozinho. E eu saí dali e ele parou. Quando você já vai meio assim, né? Com uma sensação de... Não sei, é o que eu falei. A mãe, eu acho, já tem um sexto sentido. Daí eu já tava meio... sem saber se ia dar certo ou não. Tava super feliz porque nenhuma mãe quer acreditar ou pensar que não vingou, né? Mas, gente, a sensação de incapacidade, tipo, eu não fui capaz, sabe? Quando o médico deu a notícia, tipo, ó, infelizmente o coraçãozinho não dá pra escutar, não tá batendo. Com essa quantidade de semanas é obrigatório você escutar o coraçãozinho, porque senão é um sinal que não vingou, que não foi pra frente e tal, ele não conseguiu. Eu lembro que ele falou assim: isso já é o próprio corpo dando um sinal que alguma coisa estava errada. Às vezes o bebezinho estava com alguma malformação ou alguma coisa que não estava certa e o próprio corpo quis expulsar para que aquilo não vingasse, porque provavelmente seria de muito sofrimento, tal, para não sofrer no futuro. Ele já preferiu já cortar pela raiz, vamos dizer assim. Com outras palavras, mas foi tipo isso. Eu não vi a hora de sair daquela sala. Eu me senti tão culpada. Eu não consegui olhar pro meu esposo, porque era como se fosse culpa minha. Meu corpo não foi capaz, sabe? Eu fiz algo de errado que não... Eu sei que assim que eu saí de lá, e a gente se segura, né, na frente dos médicos. Pelo menos eu tentei. Eu sei que meu esposo tava de mão dada comigo quando a gente recebeu a notícia. Ele apertou a minha mão. Ele mostrou pra mim que tava o tempo todo ali. Quando a gente saiu de lá, que eu abracei ele, eu pedi desculpa. Falei, desculpa, amor. Ele, por quê? Por que você tá pedindo desculpa? Não é culpa sua. Eu falei, eu não fui capaz. Daí ele falou, não tem nada a ver. Ele tentou me confortar, né? Falar que não era culpa minha, que tava tudo bem, que isso acontece, que não era pra ser, porque senão tinha dado tudo certo. E que Deus sabe a hora certa. E que não era pra ser. Que era pra eu ficar em paz. Que ele não me culpava, não tinha nada disso. Ai, meu esposo é maravilhoso, gente. Não é fazendo propaganda, não. Mas é meu companheiro, é preparação de Deus, sabe? Meu esposo é um presente de Deus na minha vida. Mas então, só que eu fiquei provada. Eu não entendia. Eu pensava assim, nossa, mas agora eu tô tão crente, né? Tipo, tão perto de Deus, tão amiga de Deus, tão próxima, assim, e passar por isso? Sei lá, eu achava que era algum castigo. E eu ficava pensando, o que que eu fiz? E eu não encontrava a resposta. Tipo, eu não fiz nada de... Eu tento ser a melhor pessoa que eu posso, a melhor mãe, a melhor esposa. Não falo mal das pessoas, não desejo mal pra ninguém. Eu não entendia. Daí eu fiquei provada. Eu orava e não sentia virtude, eu não sentia, era como se eu estivesse falando com as paredes, sabe? Eu não tinha vontade de cantar, que eu amo música. Cantar hino, cantar músicas. Deus sabe desse meu gosto, né? Então ele sempre manda mensagens pra mim por músicas também. Eu acho que ele fala com a gente todo o tempo. Mas como ele sabe que eu gosto de música, eu vou estar sempre ali com alguma música, ele sempre
dá o jeitinho de mandar uma mensagem, sabe? Eu assistia aos cultos online na época e onde eu ficava mais em comunhão, sentia mais a virtude, sabe? Em cada palavra dos hinos, na oração, na palavra, na exortação da palavra, eu não sentia mais nada. E eu orava e eu falava, por que me abandonou? Por que eu tô passando por tudo isso? O que eu fiz? Tudo bem, perder um filho dói. Dói muito. É tipo, eu tinha imaginado muito como seria, o que eu iria fazer. Por mais difícil que fosse, 3 crianças pequenas e tal, eu ficava imaginando o lado bom também. Daí, de repente, todo esse castelo que eu construí foi destruído, sabe? Eu vi as crianças também, quando eu tive que contar pra elas que eles não teriam irmãozinho mais. Tudo aquelas imaginações que a gente fazia, como seria, não ia mais existir. Isso doeu muito também. Eles sempre falavam do bebezinho que tava morando no céu. O Biel até hoje acha que era um menino. Eu falava pra Deus, tudo bem, perder um filho, eu gostaria de saber o porquê. Mas o silêncio que eu fiquei depois, sabe? Como se Deus estivesse me dando um gelo. Foi isso que eu senti. Como se Deus estivesse me dando um gelo. Que eu não sentia mais nada. Eu buscava e não encontrava. E aquilo Gente, foi uma semana sofrendo assim. Que parecia uma eternidade pra mim. Eu chorava, eu perguntava pra Deus por que ele me abandonou, por que ele não me respondia, por que eu não sentia mais a virtude, por que eu tava daquele jeito. Eu assistia os cultos e na palavra como se eu não falasse nada comigo, sabe? Ai, não foi fácil. Até que teve um dia, foi num domingo, as crianças foram na reunião de jovens com meu esposo e tem culto online de manhã, né, no mesmo horário. E eu fiquei em casa assistindo o culto. E eles foram. E eu lembro que tava tendo culto e eu fiquei lá conversando com Deus. Sentada assim, conversando com Deus, eu falava, por que passar por isso? Tudo bem. Eu lembro que eu falei assim, pode acontecer o que for. Eu não vou parar de te servir, de te adorar. O Senhor tá me dando um gelo? Ai, gente, olha os pensamentos, né? Ai, quem sou eu pra Deus, né? Fala sério. Mas eu tava sofrendo e tô contando o que eu senti, o que eu vivi. Eu espero que vocês entendam, não me julguem. Eu falava, eu não vou parar. Pode me dar o gelo. Eu vou ficar aqui até o Senhor cansar de me escutar e me responder. Porque eu não vou te abandonar. O Senhor pode me abandonar, mas eu não vou te abandonar. Naquele dia, antes da palavra, o irmão sentiu de falar algumas coisas. E só para recapitular, era um culto online, que é feito lá em São Paulo, no Brás. Ninguém sabe da minha história, o que eu tava passando, nada, tá? Daí eu tava lá e o irmão começou a falar assim, Deus pede pra eu falar algumas coisas aqui, passar alguns recados e tal, e começou a falar. Ele falou, muitas vezes, nós, crentes que servimos a Deus, somos batizados e tal, passamos por muitas
provas, muitas dificuldades, muitas tentações, igual as pessoas do mundo, aqueles que não servem a Deus. E às vezes a gente não entende por quê. A gente acha que por ser crente, por ser servo de Deus, a gente deveria ter uma vida melhor do que quem não serve, do que quem vive no mundo. Só que aqui não funciona assim. Deus escolhe certas pessoas para passarem por certas provações, porque Ele sabe que mesmo passando por fogo, passando por prova, por luta, vão continuar aqui, servindo a Ele, buscando a Ele. Porque a gente não tá aqui para ter privilégio nesse mundo. A gente tá aqui para salvar a nossa alma. E quando a gente tem os mesmos problemas, passa pelas mesmas situações do que quem tá lá no mundo, passam, a gente mostra para eles, a gente dá o exemplo de que a gente tá aqui para salvar a alma e não a carne, não para ter privilégio aqui. Depois, você já pensou se todo mundo que servisse a Deus, que tá aqui na igreja, por exemplo, tivesse privilégios por servir a Deus? Essa igreja tá lotada. Mas não ia ser por quem quer servir a Deus de um puro e sincero coração, mas ia ser de interesseiros. Pessoas que têm interesse em ter uma vida boa aqui na terra, porque elas saberiam que se servir a Deus, vão ter privilégios. Mas se nós, que servimos a Deus, passamos pelas mesmas coisas que eles lá, nós mostramos que estamos aqui para salvar a alma. E essa é a intenção, esse é o intuito. Gente, aquilo entrou assim, tipo, é como se um peso saísse das minhas costas, sabe? Eu fiquei tão leve. Deus me visitou com a virtude. Eu senti a presença de Deus de novo. Sabe quando tudo voltou assim numa potência, assim, num negócio tão gostoso? Eu não queria que aquele culto acabasse. Eu lembro que na palavra o irmão falava que Deus pede pra te dizer que Ele se alegrou de te ver buscando. Continue assim, algo assim, sabe? Tipo, você não desistiu. Continuou me buscando e eu me alegrei. Ali Deus me libertou daquela prova. Eu ainda lembro, eu ainda sinto a dor de perder um filho. Mas eu sei que é porque eu precisava aprender. E sei também que era pra hoje eu estar aqui gravando esse vídeo pra você. Se você tá passando por isso, ou conhece alguém que precisa receber essa mensagem, pelo menos para receber um conforto, sabe? Pra ficar mais leve, pra saber que se ela passou por isso, é porque ela foi escolhida. Pra ela não virar as costas pra Deus. Pra ela não achar que é castigo. É o oposto disso. Eu passei por isso. Hoje eu sei. Que é pra ser exemplo. Que é pra mostrar que por mais que doa, por mais difícil que seja, a gente tá aqui pra salvar a alma. A gente serve a Deus pra salvar a alma, não pra ter privilégios nessa terra. Jesus falou que a gente teria aflições, que aqui ia ser difícil, que a gente ia sofrer, mas que Ele estaria com a gente e que Ele venceu, então a gente também vai vencer. Recebe essa mensagem, deixa entrar no seu coração, vai ficar mais leve depois. Como eu falei no começo, eu não sou youtuber. Eu sou só uma mãe, uma dona de casa, mas que tem muitas coisas pra contar pra vocês, de como Deus é maravilhoso. E se Ele assim permitir, eu ainda tenho muitas obras que Ele fez pra compartilhar com vocês.
Eu espero ter ajudado. Eu espero que eu esteja cumprindo meu propósito vindo aqui, compartilhando essa história com vocês. Depois disso, tudo o que aconteceu mais muitas outras coisas. Eu tive que fazer a curetagem, né, para retirar o feto. E nessa curetagem, eu tive adenomiose depois, por causa dessa curetagem. Daí a história para outro vídeo, porque é mais um milagre que Deus fez na minha vida. E uma bênção que Ele... Ai, gente, vou contar no próximo vídeo. Aguardem. Se vocês querem saber a próxima história, o próximo milagre que Deus fez, a continuação dessa história, já segue, já guarda aí, coloca a notificação para quando der certo de eu gravar, eu possa postar aqui e você fique por dentro de tudo e possa agradecer a Deus também, junto comigo. Acho que por hoje é só. Um beijo bem apertado. Beijo apertado não, né, gente? Um abraço bem apertado, um beijo bem estralado, tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe.